Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Heron, né? É, Heron, veste o homem atual. Calma, coleção nova, hein? Você tá numa pressa de mostrar o seu patrocinador. Mas natural, né? Hoje tem o... natural. nova. Tudo bem, Kilson? Tudo bem, graças a Deus. Aliás, convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. A gente está muito feliz pelo engajamento. Esse mês agora em que estamos gravando, né? Já passamos dos quase 22 mil inscritos, o que é muito porque a gente imaginava no início. Então já ativa o sininho, dá aquele like, compartilha com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos. Por quê? Sempre vão lá. O cabo inveja desgraçada, não pode nunca chegar junto. Agradecer a você que nos dá essa audiência incrível, lembrando que a gente está em todas as plataformas de áudio, todas, Spotify, Amazon Music, todas também, em todas as plataformas de vídeo, no Kawaii e no TikTok, lembrando que nós já somos o maior TikTok podcast do Nordeste, pessoal. Graças a Deus. Graças né? a Deus. Hoje vai ter um bate-papo sensacional. Nós vamos começar e vamos conhecer um pouco da história de alguém que gosta muito de cultura e você vai entender o porquê disso, tá? Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores, a Faculdade Santo Agostinho, UniFSA com a gente desde o início. Aqui embaixo vai aparecer o QR Code, você já abre a câmera no telefone e vai lá, tem especialização, tem muita coisa bacana. Agradecer o Empório do Zeca. Tá boa a coxinha, convidado? Boa. Tem coxinha, é o melhor, tem panelada de sábado. Opa! Tem tudo. Empório do Zeca, os melhores cafés do Brasil, os caros e os baratos, você encontra lá também. É aqui na Zona Leste. A Jupi Alimentos, o melhor cuscuz do Brasil, em breve. Café? Em breve, Café Jupi. A Medifarma, todo mundo testado e aprovado. A Noroeste, as lojas que vendem moda. E a Heron e o grupo Texas Texano com a gente, tá bom? E é claro, a melhor internet do Brasil, a Hora Telecom. Ora. E se você quer ter sucesso... Formato? Vai montar um escritório. Eu tenho um amigo meu que é o Carlinhos. Carlos, ele tem um personagem maravilhoso. Sim. Montou um P-escritório agora e tudo é formato lá, viu? Maravilha, hein? Sensacional. Hoje nós estamos recebendo, Kilson, com muito carinho, alguém que é muito ligado à cultura. É verdade. Sim. Ele nasceu em Bom Jesus, não é o Whindersson, mas nasceu em Bom Jesus, sul do Piauí. A trajetória de 19 anos, militante da política, foi eleito vereador na cidade de Bom Jesus, o mais votado, né? Depois foi secretário municipal de Educação, Cultura, vice-prefeito, tudo isso em 2005, entre 2005 e 2007, formado em jornalismo. Formado em jornalismo. Formado em jornalismo. E hoje, e pedagogia também. Você é professor de português? Também. Também? Hoje nós estamos recebendo com muito carinho ele, Nunes Novo, brincando. Fábio Nunes Novo, uma salva de palmas. Salva de palmas, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo, Fábio? Tava com muita vontade de vir aqui. Bater esse papo? Sim. De uma forma bem diferente? Bem diferente. Eu tava falando, a idade chega, né? Depois dos 40 você não consegue mais enxergar. Já tá no óculos também? Já, só que pra perto eu não preciso do óculos. Eu preciso pra perto e não preciso pra longe. Ô, Fábio, quem é Fábio Nunes Novo? É um filho de 2 imigrantes espanhóis que chegaram em Bom Jesus nos anos 60 e que nasceu lá em Bom Jesus e que veio estudar na capital e que sempre que voltava era um menino muito irrequieto, queria sempre fazer alguma coisa no movimento estudantil, na área da cultura. Então esse é o Fábio Novo. Aqui no Yelcast a gente tem uma parada que acho que é muito legal para que as pessoas entendam a gente cria uma linha do tempo, né? Para conhecer um pouco dessa linha do tempo eu preciso saber quantos irmãos você tem, como é que eram os seus pais, para a gente entender essa formatação de educação sua, né? Da Sim. onde veio isso? Como é que era a sua família? Bom, os meus pais vieram para Bom Jesus, casal de espanhóis, trazidos pelo bispo Dom José Vasquez. Era tio do meu pai veio como uma pessoa de confiança do bispo. Desculpa, ele trabalhava com o que lá? O meu pai, quando veio, trazido por Dom José, é preciso contar essa história para você entender. Bom Jesus já tinha bispado, tinha diocese, o Papa escolheu 4 bispos anteriores, esses 4 bispos anteriores, nenhum iam morar em Bom Jesus. Ficavam em São Raimundo Nonato, porque de São Raimundo Nonato para lá, não tinha estrada, não tinha energia, não tinha nada. E tinha o Rio Gurgué, que não tinha ponte também, tinha que passar numa canoa. O meu pai veio trazido por Dom José e Dom José trouxe uma leva de 50 padres espanhóis da ordem mercedária.
E Dom José disse, não, eu vou para morar em Bom Jesus. Meu pai era muito novo, tinha 20 anos de idade, veio com uma pessoa de confiança. Pô, 20? Com 20 anos. Quando ele chegou em Bom Jesus, é claro que ele não gostou de Bom Jesus e não ficou. Por quê? Porque não tinha nada. Não tinha água, não tinha energia, era um lugar muito inóspito. Então, quando ele chegou lá, ele não gostou, foi para São Paulo, trabalhou um pouco em São Paulo, 4 anos. Depois ele volta para a Espanha, pega a minha mãe. Óbvio que ele não veio casado. Não. Óbvio. E aí ele volta para o Rio de Janeiro, eles se casam no Rio de Janeiro e voltam para Bom Jesus. E a sua mãe fazia o quê? A minha mãe estudava na época, era bem jovem também, né? Tinha 20... Espanhola, não? Espanhola. Sua mãe é espanhola? Minha mãe e meu pai são espanhóis. Então eles voltam, se casam no Rio. Do Rio eles vão para Bom Jesus. E lá eles trabalham com comércio. Trabalhavam também, meu pai ajudava o bispo na construção. Era um momento de construção da diocese. Então ele era uma espécie de pessoa tipo gerente do bispo, das obras da diocese. Era um faz-tudo, assim. Faz tudo. Meu pai fazia tudo, dirigia caminhão, ajudava na construção das obras. Negócio. Tocava tudo. E teve um momento que ele trabalhou muito com o bispo e depois ele seguiu raia própria, com comércio, com granja. Então, a partir daquele momento, ele passa a ser empreendedor. Exatamente. Passou a ser um grande empreendedor, meu pai. Então, ele teve granja, ele teve comércio, depois construiu casas, tem pontos de aluguel na cidade, comprou uma propriedade. Numa construção. Exatamente. E nós somos 4 filhos. Eu sou gêmeo, com o Benigno. Sério? Eu sou formado em jornalismo e pedagogia, meu irmão é formado em Direito. Tem doutorado em Direito Internacional. Caramba, não sabia disso. E temos 2 irmãs. As 2 irmãs moram em Bom Jesus e as 2 são formadas em Educação Física. Então a educação foi a base de tudo de vocês. A base de tudo. Meu pai dizia... Quando ele veio para cá, ele veio numa conjuntura que era a ditadura Franco. Ele não teve a oportunidade de se formar como nós formamos. Então, meu pai sempre falou para os filhos que o sonho da vida dele era que os filhos se formassem. Ele queria os 4 filhos com universidade. Ele já permeava sobre essa questão da educação. Sem dúvida. Ser a mudança de qualquer realidade. E ele fez todo o esforço necessário para que os filhos se formassem. Tanto é que eu estudei até o antigo ginásio em Bom Jesus e vim para Teresina para fazer o ensino médio. Agora, vocês 2, os gêmeos, são os mais velhos? Não, a Marisa é a mais velha. A diferença de idade para os filhos são de 4 em 4 anos. Então a Marisa nasceu primeiro. Era Copa do Mundo, tinha um filho. A Marisa nasceu primeiro. Depois nascemos eu e o Benigno. 4 anos depois? E depois 4 anos depois então, a Tita. vocês 2 são os do meio. O do meio. E aí, como é que era a infância naquela época, cara? Porque eu tenho uma memória de infância, assim, de outro tipo, não como hoje, que tem tablet, tem telefone, enfim. Como é que era aquela época em Bom Jesus? Em Bom Jesus, a minha infância, eu me recordo muito da Vila das Mercês. A Vila das Mercês foi uma casa, um conjunto de 10 casas, 5 construídas de um lado, 5 construídas de outro, casas com a mesma arquitetura, construídas por Dom José, aonde nós tínhamos sempre uma programação de datas festivas e comemorativas. Natal, a gente fechava a rua para fazer uma celebração. Sempre fui de ir à igreja nos domingos, nas missas do grupo de jovens. Eu me lembro muito disso na infância. E de brincadeiras que hoje a gente não brinca mais. Tipo? Cara, a gente brincava muito de esconde, a gente brincava muito... como é que dá o nome? Aquela bolinha de gude, bola de olimã. Isso tudo a gente jogava tinha. Futebol? Eu nunca joguei futebol. Eu gostei do vôlei um tempo e o basquete. A altura não ajudava muito, não ajudava, 1,64 m não ajudava, atacante, né? Não. Atacante, não. Não, eu não joguei futebol. Não, no vôlei. Tem atacante. Sim. E levantador. Levantava. Não tinha perigo. Não tinha perigo, levantava. Tinha que ser o levantador. E aí quando... Mas você foi melhor jogador ou periodista? Nada, eu era mediano. Quem era bom mesmo eram as 2 irmãs que formaram Educação Física. Elas tiveram um time de vôlei que chegaram a ganhar na Regional Nordeste, pela ABB. Sério? A ABB no meu tempo de infância é uma coisa que eu lembro muito. Porque a gente ia para os campeonatos
principalmente de futsal, de vôlei, de basquete. Eu sou dessa época da BB também, sabia? Entendeu? Associação Atlética. Tinha os campeonatos nacionais nordestinos que vinha time de tudo E o que era meu lugar. pai, meu pai é muito apaixonado por futebol. Meu pai jogou bola até os 70. Não vai me dizer que ele torce pelo Flamengo. Não, papai é corintiano. Putz, mas você é flamenguista. Eu sou flamenguista. Mas vamos pra... Essa hora Eu chega pensei em que ele outra fosse hora. Barcelona. Não, porque é espanhol, né, Gus? Não, ele é Real Madrid. A Real Madrid. Real Então Madrid. nada do que você falou tá certo. E aí essas memórias que é importante a gente debater e falar sobre isso. Quando é que você viu que era muito limitador morar ali? Eu não vi que... Tipo assim, eu sempre sonhei na minha vida em ser jornalista. Sério? Sério. Quando é que deu start? Com 8 anos de idade, eu dizia que queria ser jornalista e que eu queria estar na bancada da Globo, no Jornal Nacional. Com 8 anos de idade, eu dizia isso para os meus pais. E eles falavam o quê? Com 11 anos de idade, ainda em Bom Jesus, a Rádio Cultura do Gurgueia, era uma rádio AM, é fundada na cidade, e houve um concurso feito na rádio no Dia das Crianças. Eles iam fazer uma programação no Dia das Crianças, que toda a programação da rádio, de 8 horas da manhã a 8 horas da noite, todos os programas, o jornalístico, o musical, tudo, o de esporte, tudo que tinha na rádio, teria que ser apresentado por crianças. E a criança que melhor se destacasse, com reconhecidamente apoio popular da população que durante o dia assistia a programação, seria o escolhido para apresentar o programa infantil da rádio. Eu fui, eu me inscrevi e eu ganhei. Assim, simples. Sim. Esse era o foco. Esse era o foco. Então eu fiquei dos meus 11 anos até os 14, antes de vir para Teresina. Eu já comecei a trabalhar. Foi aí onde eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro. Meu primeiro salário. Sério? Sim. Porque eu fui e no primeiro ano eu só fiz o programa infantil. Com 12 anos e meio eu já fazia alguns outros programas na rádio. E eu cheguei a apresentar algumas vezes, fazer participação no Jornal da Mas Rádio. tu redigia e falava? Também. Já se sentiu um periodista. Já. Explica o que é pra quem tá em casa. Jornalista. É periodista em espanhol, né? Entendeu? Então eu já sabia o que eu queria naquela idade. E quando eu venho para Teresina, eu já tinha 3 anos de experiência no rádio. Eu cheguei aqui e eu fui estudar o ensino médio. Eu fiz... Mas peraí, como é que foi vir pra cá então? Vamos... Meu pai... Vamos entender essa linha do tempo. O meu pai estava decidido. Os filhos dele precisavam continuar. Naquele tempo, a gente não tinha ensino médio ainda em Bom Jesus. Que não é um tempo tão distante. Eu só vou criar um parêntese que é importante a gente falar sobre isso, acho que é muito importante. A gente já recebeu alguns convidados aqui que eles falam muito sobre a não demonstração de amor dos pais ainda há 20 e poucos anos atrás. No eu te amo, no abraço, se eram carinhosos ou não eram. Como é que eram os seus pais? Assim, porque hoje a gente fala eu te amo toda hora, né, pro filho, pra filha ou pra alguém que chega perto. Tinha um tabu meio que não falar sobre isso. Isso chegou a te marcar ou você lembra de memórias como essa? Assim? Os galegos, eles por natureza são muito fechados. Os espanhóis. Eles escondem muitos sentimentos. Né? E isso se revela muito nas atitudes. Né? Meu pai nunca disse pra mim eu te amo. Até hoje? Até hoje. Isso te dói? Não. Nem a minha mãe também nunca me disse isso. Nunca me disse. Eu não me recordo de ter escutado isso da minha mãe. Mas eu sei o quanto eles me amam. Não faz diferença, então? Não faz diferença. Porque eu duvido muito. Eu às vezes até comento com alguns amigos meus. Em tempos de Instagram, muitos amores que eu vi declarados pela internet. Eternos duram 1 ano. Ou menos. Ou menos. Entendeu? Então, assim, a forma do gostar dos meus pais, eu tenho certeza que ela é regular, eu tenho a certeza que ela não vai diminuir, ela é constante e ela é muito forte. Então, vamos mudar a pergunta. Como eles diziam pra você que falavam que te amam? Quando eu decido ser candidato a vereador em Bom Jesus, o meu pai me chamou e disse, eu sou contra. Você sabe que eu sempre disse para você que filho meu eu não queria na política. Mas eu
respeito a tua posição e tô com você. Vou contigo até o fim. Ali eu te amo. É. Da forma dele. Dele. E ele me apoiou até o fim. Massa. Ele era zangado. Ele é zangado, assim? Ele já foi mais. Mas eu acho assim. Tem netos, ele? Tem Então netos. é isso. Entendeu? Todo mundo que é muito zangado quando tem neto. Então, assim, é muito forte a forma. Quando meu pai diz assim pra mim, que o objetivo, ele sentava na mesa e dizia pra gente, eu quero os meus filhos todos formados. E ele fez um esforço muito grande. Você sabe o que é? Sabe outra forma de dizer eu te amo? Como? Cara, eu morando em Teresina, junto com meu irmão, meu pai veio pra cá, comprou uma casa pra gente, é a casa que eu moro até hoje. E ele, do nada, ligava pra gente, disse, olha, tá chegando aí uma pessoa e eu mandei um isopor pra vocês com leite congelado e com carne. Ele fazia isso de forma religiosa. Eu disse, mas papai, não precisa, porque é tão distante, 600 quilômetros mandar isso e tal. E ele disse, aí ele dizia assim com muito orgulho, mas é o leite que eu tiro das minhas vaquinhas daqui, é muito melhor do que o leite de Teresina. Era uma demonstração de amor que ele fazia para mandar para os filhos. Me diga se não é bacana eu te amo. você receber, Total. você receber um mimo desse. É a materialização do amor. É isso, cara. Isso mexe contigo, Fábio? Quando tu lê, Mexe. eu vejo no olho que... Mexe sim. Mexe sem sombra de dúvidas, né? E Eu percebo que muitas vezes você é muito frio em determinadas situações para conter a emoção. Te faz mal colocar para fora? não é que seja frio. Como é que é a educação para você ser a Rainha Elizabeth? Você assistiu Não tive a oportunidade. Assistiu Elizabeth? Vale a pena assistir. Vou assistir. Você vai ver que, inclusive, os reis e rainhas da Inglaterra, eles são educados para não transparecer sentimentos. Porque deixam mais frágeis? Eles acreditam nisso. Séries policiais também fazem isso, Tu né? entendeu? É. Então, eles, galegos, também são um pouco assim. Então você puxa muito isso deles. Sim, sem Né? sombra de dúvidas. Dar uma travada de emoção, ou de Sim. chorar, ou de sorrir. Às vezes eu choro. Não é que eu não choro, eu choro, mas eu procuro fazer isso num ambiente que eu tô sozinho. Ah, você quase chorou agora. Pois é. Num ambiente que eu fico sozinho. Então, Mas é natural mas também, assim, né? eu achei muito bacana como, voltando para Elizabeth, quando eles colocam, e eu tinha muito, observe como é o comportamento da rainha. Às vezes você acha que ela é fria e não é. Ela foi educada para ser assim. Mas é muito... conhecendo um pouco mais a história, as pessoas podem muitas vezes falar assim, mas qual é a relação dele com a cultura? Pô, é desde pequeno, É desde pequeno. não é? Então é... Porque desde pequeno, por exemplo, eu participei dos grupos de jovens da igreja. E nos grupos de jovens da igreja, você geralmente vai para a música e para o teatro. É cultura muito presente desses grupos? É muito presente. Por exemplo, Dom José, Tanto na católica quanto na evangélica, Sim, né? sim. Tem uma ala da música, do teatro. do teatro, da dança, entendeu? E das artes plásticas. É, verdade. Principalmente na É. na igreja católica, né? Então, Dom José, para você ter uma ideia, nos anos 80, Bom Jesus chegou a ter dois pequenos teatros. O pequeno teatro das freiras Caramba. e o teatro que foi construído pelo Dom José. E depois da missa, no domingo pela manhã, a gente sempre tinha alguma programação na área do teatro, principalmente no Teatrinho das Freiras. Eu era que tipo coordenador, que organizava o grupo. E nós tínhamos professores também dessa área do teatro. Então a gente tinha uma meta, a gente tinha que ter alguma apresentação uma vez a cada 2 meses. E o que a cultura naquela época já mudava a vida das pessoas? Olha, o que eu posso te dizer? Quem faz cultura geralmente é uma pessoa que tem uma formação muito maior, muito melhor e muito mais humanizada. Isso muda completamente. Observa uma pessoa que faz música, como é o comportamento dela. Observa como é o comportamento de alguém que faz teatro. Geralmente é uma pessoa muito mais crítica, tem um poder de observação muito mais forte. Então, quando você tem uma pessoa que faz... Observa uma pessoa que faz artes plásticas. O conhecimento que ela tem é totalmente diferenciado. Você vai observar isso. Observe todas as pessoas que têm uma profissão normal, com
cotidiano como uma qualquer, e que tem um plus, digamos assim, que também faz algo de cultura. São seres diferentes do cotidiano? Quem faz arte? São seres mais sensíveis e com a bagagem muito mais interessante. Então, não são seres diferentes, talvez com outros olhares, Sim, com mais sensibilidade. sem dúvida. Talvez o que eu fale para alguém não atinja tanto como se eu falasse para alguém que mexe com arte. Quando você fala para alguém que tem uma bagagem cultural, que tem alguma linguagem cultural, ela vai poder te compreender melhor. E com a carga que ela tem, ela vai poder absorver o que você disse com um olhar diferente. Quando é que você se entendeu por artista? Rapaz, eu Com não. quantos anos ali? Quando eu falo artista, é quem mexe com arte. Então, veja só. O que aconteceu? Eu vim para Teresina, eu fiquei voltando para Bom Jesus no período do ensino médio. Aquele foi o momento que aflorou muito o militante e o, digamos assim, o cara que queria fazer cultura. Por quê? Nós montamos o grupo de teatro, nós montamos uma associação, nós fizemos uma semana cultural na cidade. Mas de cara foi teatro? Antes do teatro, nós Não, você. Não, nós fazíamos primeiro esporte. Era o esporte. É. Aí depois virou. Depois veio o teatro também. Então, por isso, a paixão pelo esporte. O meu esporte, a minha musculação, as coisas que eu faço no dia a dia, na academia que eu vou, e a questão da cultura. Então, nós criamos um movimento na cidade. Um movimento lindo. A gente fazia, em julho e dezembro, a Semana Legal de Férias. Era o nome do evento. Era uma semana inteira que nós podíamos apresentar para a cidade o que tinha de basquete, o que tinha de vôlei, o que tinha de futsal, o que tinha de natação, era na ABB, o que tinha de teatro, o que tinha de música, os grandes festivais de música. Tudo isso aconteceu na cidade. Pô. E isso virou um negócio grande. No terceiro ano, já não era mais de Bom Jesus. Era da região. Nós tínhamos que abrir inscrições, tínhamos grupos formados. E tu que encabeçava e eu tudo? era o coordenador. E aquilo te deu uma... Sei, isso aqui pode ser que... Ao final desse processo de 4 anos, esse movimento estava tão grande que é quando o grupo... Porque nós éramos um grupo formado de quem? Tanto é que era um grupo formado por pessoas de Bom Jesus e pessoas que não eram de Bom Jesus. Eram os filhos e amigos de Bom Jesus, assim chamávamos. E a gente se reuniu. Ao final de 4 anos, o movimento estava tão grande que aí vem a eleição. Aí vem a minha primeira eleição. Não, mas antes da primeira eleição, tu era muito julgado por ser quem liderava, os Sim. pais, os amigos, chegavam, Sempre sai disso, ou vai ser maconheiro. Não. Tinha muitas essas histórias no interior. Sim. Quem mexia com cultura ou era drogado, não era assim que funcionava, ou era drogado. Eu vi muito, nos anos 80 a gente passou muito, anos 80 e 90, ou homossexual, e sofria um preconceito muito forte sobre isso. Você sofreu esse preconceito quando tentou comprar essa briga, porque é uma briga pessoal de cultura, de comprar a briga, de levar essa informação às pessoas. Tu sofreu muito com isso? Não, pelo contrário. Eu recebi muito apoio, porque quando nós porque não era o Fábio só. Era um grupo. Era um grupo, e esse grupo tinha pessoas da média sociedade, da classe mais abastada aos mais pobres. Mas vamos lá, é natural que você receba de alguma forma, se hoje recebe, imagina, sempre tem um adverso. Como é que era lidar com isso? Olha, tu lembra de algum caso especial assim? Eu lembro de algumas situações que incomodava na cidade no sentido de que a gente estava fazendo os eventos e eles se tornavam muito grandes. E ao se tornarem muito grandes, aquilo despertava inveja. Pronto, como é que era? Isso despertou muita inveja de tipo assim, eu não te empresto mais a quadra para você fazer atividade esportiva. Mas vinha junto ataque? Vinha, sim. Vinha, porque diziam que essas atividades eram de pessoas que não tinham o que fazer. Que a arte é... Entendeu? Eu escutava muito isso. E a gente ia pra cima, o grupo, sim. A cidade precisa disso. Aí, como você falou que os espanhóis, né, nunca demonstravam muito isso, os pais lidaram. Como é que era chegar em casa com às vezes com esses ataques, e como era que era digerir isso? Olha, o meu pai, como eu te disse, aí vem novamente a demonstração de amor. Meu pai sempre foi um desportista, sempre gostou do esporte. Então, ele dizia assim, vocês estão no caminho certo. Eu não sei se é porque ele vinha de um outro lugar. Outra cultura. De uma outra cultura, que isso era valorizado. Eu acho que sim. Mas você sentia que ali não era, né? E senti que ali não era. Não te doía, não? Dói, claro que dói.
mas o importante é você ter a consciência de que você está fazendo uma coisa Que que se você acha exploda, que... eu vou lá e vou Eu vou fazer. fazer, eu acho que eu tô certo, então eu vou fazer. E aí você veio pra Teresina. Aí eu vim para Teresina. E aí, como é que foi aqui? Aqui eu vim para estudar, fizemos o ensino Quantos médio, anos? 14. Pô, novo, né? Aí eu fui sempre querendo jornalismo. Fui para a Rádio Pioneira. Eu estagiei na Rádio Pioneira com o Padre Tony. Não é muito louco, viu? Com o Padre Tony. Fazer o que lá? Eu ficava com a mãe do menino que hoje está na Cidade Verde. Joelson. 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 A mãe O dele, Joelson esteve aqui essa semana. a Joel. mãe dele... Como é que é o Joel nome Silva. da mãe? Eu esqueço o nome. A Dona Ana Maria. Dona Ana Maria. Ana Maria. Ficava com ela. Ficava Na parte do marketing. na parte que a gente selecionava os vinis para ir para programação. Caramba. Que louco. Isso. Então ali... Passou quanto tempo lá? Acho que 1 ano. Foi mais ou menos 1 ano, se não me falha a memória. E aí veio, antes do jornalismo, a possibilidade de escrever uma coluna no Jornal Diário do Povo, e eles precisavam de uma pessoa de Bom Jesus. Eu fui lá e me apresentei. E comecei a escrever a coluna. De graça? De graça, sem nada. Só que muitas coisas que eu escrevi incomodava algumas pessoas de Bom Jesus e eu perdi a coluna. Tu já era muito questionador naquela época? Já era bem questionador. Aí então terminou que eu perdi. E onde é que você começa a enveredar pelo PSDB, cara? Olha, Porque é meio louco, é né? meio louco. Porque tu era militante, briguento. Briguento. Não tinha nada de PSDB. Era, muito... Nada, era. absolutamente nada. O que acontece? Aí vem o movimento de rádios comunitárias no Piauí. Quem estava no movimento? O Wellington Dias, era deputado estadual, o Assis Carvalho e o Humberto Coelho. Até aí você não tinha proximidade nenhuma com eles? Não tinha proximidade nenhuma. Saudoso, né? Aí eu fui para reunião. Aqui em Teresina eu fui. Reunião lá na PCF. Mas tu já era do PSDB? Não. Não era partidário? Não tinha partido nenhum. Aí fui para reunião lá no... Aí achei super bacana. Vamos botar uma rádio em Bom Jesus. Comunitária. Só quem sabe E que a a outra- Polícia Federal bater na porta pra pegar seu transmissor Sou- aqui. Eu vivi, velho. Meu amigo, nós fizemos uma festa linda na cidade, botamos a rádio e a Polícia Federal veio para fechar a bem rádio. isso mesmo. Levaram de transmissor também? Não levaram, porque nesse dia nós juntamos a comunidade foi para a porta da rádio e quem nos defendeu foi o Padre Rafael. O Padre Rafael era um padre espanhol, mercedário, que estava lá e ele xingava os policiais em espanhol, eles não entendiam porra nenhuma e eles foram embora. Foram mesmo. Foram embora. Agora, E as metralhadoras desse É tamanho. uma loucura que eu vou falar aqui, mas é muito verdade do que a gente está vivendo hoje. Eu acho que o Fábio pode falar com convicção, se ele concordar, óbvio. Sim. O movimento das rádios comunitárias, Kilson, que nós vivemos, eu tive rádio comunitária no quintal da minha casa. Eu sustentei boa parte de 2 anos da minha vida com meu pai e minha mãe com essa rádio. E a gente foi meio que muito oprimido por situações políticas de falar, Sim. que era um canal de comunicação que batia de frente com muitas coisas do sistema, correto até aí? Corretíssimo. Hoje você não vê mais essa movimentação muito forte. Essa explosão, né? Sabe por quê? Porque não precisa de transmissor. É um Exato. link de internet. Um link de internet. Você vai lá, fala, se comunica, sem precisar da obrigatoriedade de ter transmissor, antena. Não é meio louco isso? É. Né? Vira assim e a chave. E essa democratização ela é boa e é ruim. Ela tem os dois pesos, né? Depende muito do material que você consome ou do tipo de conteúdo. Eu só estou fazendo esse adendo para entender o que era aquela briga antigamente, o que hoje tem essa briga, mas não precisa Tanto, né? do transmissor, né? Pô, e tem muita gente boa que lutou por essa... Tem. Então, eu fui um dos fundadores do Sabia movimento. Junto com o Wellington, com Não sabia o mesmo. Humberto. E nós nos apegamos no Pacto São José da Costa Rica, ganhamos liminares da Justiça Federal, porque não havia regulamentação, não havia legislação. O nosso movimento foi modelo para o Brasil, inspirou vários estados brasileiros e depois veio, inclusive,
por fruto de todo esse movimento, a lei das rádios comunitárias, Que até hoje. que até hoje. Que até hoje funciona. Tu viveu muito isso, né? Claro, sem dúvida nenhuma, né? Trabalhei em 4 rádios comunitárias. Que dava Inclusive, muita voz. uma que ficava, que é a 1º de Maio, 1º de maio. 1º de Maio FM, por lá Trindade, Flora e outros nomes também. Que foram grandes nomes, né? Então, ali nós enfrentamos a Polícia Federal. Depois foram várias ações. Ali foi a muriçoquinha do PT já? Foi a muriçoquinha do PT. Mas aí o que aconteceu? Porque picou, Léo. Por que eu não fui pro PT? Porque o PT da minha cidade, em Bom Jesus, ele era um apêndice do PFL, por incrível que pareça. Caramba. O professor que ocupava a presidência do partido lá era muito ligado ao PFL. E eu combatia o PFL. Mas como é que você foi parar no PSDB? Aí vou lhe explicar. Aí quando Bom Jesus geralmente teve 2 famílias que mandavam na política. A família Bem-vindo e a família Elvas, que sempre se revezaram no poder, até hoje. Até hoje. Até hoje. Então, vem uma perspectiva de se lançar um candidato de terceira via. O candidato era um médico, Dr. Francisco de Assis Duarte Rocha, se lançou candidato. E o partido que nós tínhamos para lançar a terceira via, que não era nenhum dos tradicionais, era o PSDB, porque o PT estava coligado com o PFL. Então o Dr. Francisco sai candidato a prefeito. É aí onde o meu pai... Aí é onde, nesse momento, a gente está num momento que o movimento cultural da cidade estava muito forte, era o 4º ano dos movimentos que a gente fazia. O grupo decidiu que eu seria o candidato, porque eles chegaram e disseram, você deve ser candidato a vereador. Porque você, sendo vereador, você vai ter força para fazer mais. Bem mais. Eu não queria, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade. Ficou com medo? Fiquei com medo, porque assim, eu tinha acabado de... Para mim foi um grande dilema. Tinha acabado de entrar na faculdade para poder fazer o que eu queria. E aí para ir para uma campanha, eu teria que interromper esse sonho. Mas aí o pessoal foi para cima. Quando eu disse sim, eu fui comunicar ao meu pai. Meu pai disse não, que não aceitava. Mas aí ele foi... E aí vem de novo a declaração. Você sabe, a minha posição eu não aceito. De cara ele não queria? Não. Ou ele não pediu nem um pedacinho para pensar, não? Não, ele disse, eu não aceito. Mas a decisão... Isso para mim foi uma declaração de eu te amo. Se eu não aceito. Eu já lhe disse lá atrás que filho meu é para se formar. E se você entrar, você não vai sair, você não vai se formar. Mas se você decidir que vai, eu tô com você. É muito foda. É muito foda, cara. Aí eu fui eleito. Primeira logo? Então, fui eleito. O que acontece? O doutor Francisco... Qual era o teu número, Fábio? 45. 45111. Meu número é 4511. 111. Vai estar na thumb assim, ó. Número do Fábio Novo, 45111. Eu era do PSDB. Eu sou o PSDB. Entendeu? Aí, quantos votos? 274 votos eu tive. Que louco, hein? Aí, resultado, só pra completar. O doutor Francisco foi candidato a prefeito, não ganhou, era da terceira via. E eu fui o único vereador eleito da coligação e da oposição às 2 famílias tradicionais. Tu imagina um menino de 18 anos eleito vereador, toma posse com 19 anos de idade, o prefeito reeleito, que iria para o 4º mandato, era o Adelmar Bem-vindo, e eu fui o principal opositor dele com 19 anos de idade. Fez o mandato dos 4 anos? Não. Aí o que acontece? Eleito vereador pelo PSDB, aí eu começo o meu movimento, o mandato, o movimento de rádios comunitárias se fortalece. Eu estava junto com o Wellington Dias e com o Assis e Humberto, todos que faziam o movimento, quando novamente... Aí o Wellington me faz o convite para vir para o PT. E eu falei para ele, eu só vou para o PT se você tirar o PT das garras do PFL, que hoje o partido é um apêndice do PFL em Bom Jesus. E assim foi feito. E aí eu fui para o PT. Te deram o PT lá. E aí eu fui para o PT. E estou no PT até hoje. Tu presidiu o PT na época? No município, não. E como é que foi essa luta como vereador? Foi uma luta muito bacana. Qual era a principal bandeira assim, que comprava de briga? Eu defendi... Porque tinha 18 anos, né? Eu defendi... Eu fiscalizei bastante a gestão do prefeito, né? E paguei um preço muito caro por fiscalizar, porque ninguém tinha coragem de fazer a fiscalização que eu fiz. Mas foi um mandato também
não sei se você lembra, naquele período também vem o momento que no Piauí se rompe com as oligarquias. Na época do E Hugo o PT, Napoleão, né? E o PT ajuda a eleger Monsanto. Foi na época do Hugo. Exatamente. Ah. E é o momento que eu me destaco também, já como foquinha de jornalismo. Fui eu que fiz aquela famosa entrevista na nossa rádio comunitária que tinha em Bom Jesus, dias antes da morte do Donizete Adalto. Lembra daquela famosa entrevista? Cara, eu lembro agora. Fui eu que fiz. Ele estava indo lá para pedir voto. Ele estava passando para pedir votos e ele dá a entrevista onde ele revela pela primeira vez quem influenciava, por que da demissão dele, falava de relação com a Leda Napoleão. Foi uma entrevista muito forte. E Essa entrevista é no YouTube? Essa entrevista, eu me lembro bem que eu gravei numa fita cassete e eu tô no quarto dormindo. A minha mãe bate na porta e diz: mataram o Donizete Adalto. 2 dias depois. 2 dias depois da entrevista. Naquele dia, quando ele entrou pra bater aquele papo, tu sentiu alguma coisa diferente? Ele era... Como é que era ele aí nos bastidores? Tem muita história dele, né? De bastidores, assim. Cara, eu não conhecia o Donizete Adalto. Nada. Eu conheci o Donizete Adalto em Bom Jesus e conhecia da televisão. Tava só ele? Ele estava acompanhado por umas 2 pessoas e estava acompanhado, acho que, se não me falha a memória, pelo ex-vereador aqui de Teresina, o Djalma, que foi candidato junto com ele. Mas foi exigido alguma coisa? Não. Ele chegou, eu acho que ele estava como candidato, ele queria falar. Ele sabia que em Bom Jesus a rádio de maior audiência era a FM Cidade Comunitária. Danado, malino. Tinha um menino malino lá em Bom Jesus que coordenava essa rádio. Então ele pediu a entrevista, a gente concedeu. E demos a entrevista para ele. E aí você se filiou ao PT? Aí escute. Aí essa entrevista rendeu. Tu sabe que, aproveitando a deixa, tem muita gente, inclusive de dentro do PT, que diz que você é o cara com menos cara de PT. Eu sou com muito mais cara de PT do que muitos que estão no PT e não tem cara de PT. Tipo eu não preciso provar isso no PT. Tipo quem, assim? Ah, não, ainda. Eu preciso saber. Você sabe. Tem mandato? Você sabe, tem mandato. Federal ou estadual? Não vou te dizer. Mas eu quero saber. Mas enfim, vamos lá. Então... É mulher ou é homem? Tem mulher e tem homem. Aí, já tá melhorando. Já. Tem os dois. Agora é de primeiro ou de segundo mandato? Tem de primeiro, tem de segundo. Aí tá rendendo. E tem deles que nem tem chega nada. lá, né? Que é suplente. Que é suplente. Mas vamos lá. Então, é muito bacana essa história, porque ele morre, o Donizete. Aham. E aí eu disse, não, mamãe. E aí atribuíram a culpa ao Monsanto. A morte. Colou muito não, né? Porque... Não, mas Na época colou. Chegou a ser forte. Mas na entrevista que ele me deu, ele dizia que quem estava... Se ele morresse... parece que ele tá... Foi a última entrevista que ele deu. Foi a última entrevista que o Donizete deu, antes de morrer. Aí ele ficava falando, era se eu morrer... Se eu morrer, a culpa é do PFL. Ele disse isso na entrevista que ele deu pra mim. Porra. Então... Eu fiz o quê? Eu disse, mas mamãe... A minha mãe disse, estão dizendo que foi o Monsanto que mandou matar. Eu disse, não foi. Ele deu entrevista pra mim e ele falou claramente que se morresse a culpa era do PFL. E eu era anti-PFL. É isso aqui. Ah, meu amigo. Eu fui pra rádio. Eu peguei o telefone, liguei. Eu não conhecia Monsanto, não conhecia a equipe, nada. Mas eu consegui o telefone do irmão do Monsanto, que era o secretário de Fazenda. Liguei, me identifiquei, disse quem era, do que se tratava. Aí ele perguntou assim, mas isso é um trote? Eu digo, não. Tem essa entrevista que ele me deu, se eu quer ouvir aqui pelo telefone, eu botei. Rapaz, isso é muito forte. Ele me perguntou assim, quanto você quer por essa entrevista? Porque isso salva a campanha do Monsanto. Sério? Eu disse, eu não quero nada, eu só quero que ele ganhe a eleição. Eu não gosto do PFL e não acho justo o que estão fazendo com ele. Se eu vou mandar um avião agora em Bom Jesus buscar essa fita, eu digo, pode mandar. Mandaram? Mandaram. Pegaram a fita, colocaram no programa eleitoral e aí o Monsanto ganhou a eleição. Quando passou... Então você foi responsável pela vitória do Monsanto? Ele disse isso pra mim. Claro que eu não fui, eu posso ter contribuído. Exclusivo que o senhor disse. Exclusivo. Fábio Novo é o responsável pela vitória. Ele disse isso pra mim, o Monsanto. Informalmente. Quando passou a eleição, ele me ligou. E perguntou se eu não queria assumir um cargo no governo dele. Eu disse não. Eu sou vereador de Bom Jesus, eu já tenho um cargo.
Se o senhor quiser ajudar a minha cidade, eu quero. E ele perguntou, o que que você quer? Eu digo, me receber em audiência, eu vou lhe pedir algumas obras para a cidade. Se o senhor me atender, eu vou ficar muito feliz. Tá bom. 18 anos. 19. Aí eu vim a Teresina, né? Ele me recebeu muito bem e eu falei, queria a universidade estadual, que queria fazer um asfalto em algumas ruas da cidade, queria levar água para 2 bairros e energia. E ele me deu tudo isso. Tudo isso ele mandou? Mandou. E nós fizemos. Pô, a imagem que muita gente tem tua, Fábio, ele ele só encontra o palco hoje, né? Você é deputado. Sim. Mas não sabe dessa. Eu mesmo não sabia disso. Pois aí. Mas isso eu não contei para muita gente, não. Acho que eu tô contando pra ti agora. Olha aí, que coisa boa. Essa Exclusivo história... que o Som de Ouro. Exclusivo. Ainda vem hein? muito mais. Caramba, então você levou. Com essa ajuda do governo. Porque tinha muita Aí eu Universidades, termino. né? Mas aí veja só, imagina um vereador de 19 anos de idade. Conseguir uma parada dessa toda. Conseguir levar um asfalto para as ruas da cidade Universidade, né? e a universidade. O prefeito, que era meu adversário, Puto da vida. puto da vida, não acreditava. Eu era ferrenho adversário, mas eu sempre fui do diálogo. E quando o Monsanto me mandou falar com o Jonatas Nunes, que era o reitor da universidade, eu preciso de um prédio. Aí eu fui falar com o prefeito que tinha um prédio, um mercado velho abandonado. E aí eu perguntei se ele podia dar o prédio. Ele olhou assim, se você não vai... O prefeito muito arrogante. Ele virou e disse assim pra mim, Era bem assim. eu tenho 4 mandatos de prefeito, eu nunca trouxe isso pra cidade. Por que você vai trazer? Aí eu também disse... Eu ganhei a eleição de governo. Aí eu disse, porque o governador é meu amigo e não é seu. Então, mas independe disso. Eu falei pra ele, eu digo, olha, prefeito, o que importa é a gente trazer a universidade. E ele deu? E ele deu. E mandou... Então foi bacana também. Foi bacana, claro que foi. E ele mandou a lei pra Câmara, a gente votou e ele botou uma pegadinha na lei. Que se não construíssemos em 2 anos o prédio, que ele achava que não ia ser feito em 2 anos, Aham. o prédio voltava pro município. Foi feito? Em 9 meses. Foi mesmo. Foi feito e foi entregue. Naquele dia você já foi pra inauguração de camisa vermelha? Eu já era PT. Mas de já- camisa vermelha? De camisa vermelha, eu já era PT. Nós tínhamos ajudado na eleição do Monsanto, né? O PT o Monsanto naquela época gostava do PT? Naquele momento estava bem a relação, porque o PT tinha ajudado a eleger o Monsanto governador do Estado, para ter essa ruptura política com as forças de oligarquia do Estado. E aí você vem agora definitivamente, politicamente, pra capital. Aí eu estava vereador, bom lembrar, no período que eu estou vereador, eu não estou fazendo faculdade, eu tranquei a faculdade. Fiquei exclusivo em Bom Jesus. Então eu comecei o meu mandato, eu fui eleito pelo PSDB. E com 1 ano e meio, eu saí do PSDB e fui para o PT. Então ninguém pode dizer que eu sou oportunista. Eu fui porque eu tinha convicção. Entendeu? Eu poderia ter mudado. O PT não era governo. O PSDB era a situação, Quem era governador do estado era não era a situação. mas tinha um poderio muito Tinha maior na do que... prefeitura de Teresina. porque já era do grupo deles. Era né? do grupo. Então, assim, eu fui por convicção. Porque eu achava que ela era o meu Mas lugar. você tinha cara de PT na época? Cara, eu tinha cara daquele menino revolucionário que tem muito do PT, que quer fazer as coisas acontecer. Isso tem muita cara do PT, que gosta de movimentos sociais, eu sempre gostei disso, que gosta de cultura, que também é cara de PT. Então, E aí quando você chega aqui, cai no Covil. Bom, aí, veja só, aí eu fui vereador. Depois que eu terminei a vereança, eu me candidatei a prefeito, claro que não fui eleito. Fez os 4 anos. Fiz os 4 anos, aí foi bom porque eu termino, não fui eleito, aí eu volto para Teresina. Mas por que não foi eleito? Você acha que Eu fiz um grande mandato de vereador, mas o melhor da vereança? o melhor, não tenho De dúvida. todos? De todos, eles diziam isso. Então não Mas- foi mesmo porque travaram tudo. Não, porque geralmente no interior você precisa ter base Isso de não tinha. lideranças, e eu não era de família tradicional da política, né? Então, você precisava ser de uma família ou de outra para ser eleito. E eu não era. Eu fui como o doutor Francisco foi lá atrás. Ele foi o candidato da terceira via e eu me apresentei como candidato da terceira via. Nem com o apoio da igreja, que todo o interior tem muito isso da parte católica ser muito forte. Não foi. Não tive apoio da igreja. Não tive apoio. Não teve? Não tive. Geralmente. Tu sofria bullying quando mais novo? Não me lembro não de ter sofrido. Nada. Não me lembro não. Sobre nada. Não me lembro disso. E aí quando você se... Aí eu volto para Teresina, depois que eu concluo o mandato de vereador. Aí sim, entrei de cara no jornalismo, fui estagiar na TV Timon. No Meu Norte? Sim, Meu Norte. Já era aqui?
Mas aí, sabe o que eu descubro no jornalismo? Lá atrás, quando eu achava que eu queria a bancada do Jornal Nacional, não era nada disso. Eu queria mesmo era escrever. Porque Aí eu fui pro Jornal Dia. Eu fui pro Jornal Dia, cheguei lá como Foquinha, comecei fazendo explica esporte. o que é Foquinha pro povo entender. O Foquinha é o estudante de jornalismo, a gente chama de É Foquinha. o estagiário, né? o cara que tá afim de fazer o Tá negócio. afim de foca, fazer. Ele não tá ligando pra dinheiro, ele, não tá- É, ele então- quer a matéria publicada. Quer dar o furo dele e tal. É. Então, no jornalismo impresso, você tem os degraus que você tem que subir. Esporte, cultura, cidade, polícia, política é o top. O polícia dá mais acesso do que a política, mas não dá tanto. Mas a política é o top Ah. do jornalismo impresso. Na época era assim. Eu saí desse estágio, eu entrei num estágio e eu fui o único Foquinha que chegou na redação de política com 4 meses. Qual era a tua rotina? A minha rotina, eu ia para a faculdade durante a noite, tarde e noite, e eu ficava amanhã na redação. Era quase full time, né? Os 3 turnos. Então eu sempre fui de trabalhar muito. Sempre ganhei meu dinheiro. Desde os 11 anos de idade. Então sempre se sustentou. Sempre me sustentei. Muito foda. Aí entrou na política e começou a ganhar o gosto ainda mais, Fábio. Aí eu recebo... Bom, aí eu passei esse período Jornal Dia, recebo um convite para ir para Meio Norte. Era o Zé já? Eu não lembro quem era. Era um período que o Efrem estava saindo, como saiu agora. Era na E época eu do ia- 180. Eu ia com para Helder. pronto, eu ia para substituí-lo, mas eu não aceitei o convite. O próprio Paulo convidou. Terminei fazendo a opção de ficar mesmo No no. dia. Eu estava num momento muito bom do Qual jornalismo. foi a primeira matéria que deu um boom? Cara, eu fiz muitas matérias que foram Mas a matéria. a matéria, Fora a entrevista com. a grande matéria foi quando é fundado, quando o Lula vem ao Piauí, cria o programa Fome Zero, instala o Fome Zero em Guaribas, Lula presidente. E eu vou a Guaribas e eu passo um mês investigando Dá o Google aí. e eu descubro que o prefeito de Guaribas arrendou a prefeitura. Como assim? Ele arrendou a prefeitura, ele não queria ser prefeito e ele chamou um cara lá e ele dava os cheques da prefeitura e esse cara administrava a prefeitura. E ele tinha um percentual em cima disso? Sim, Que eu loucura. consegui todos os documentos, todos. E publicou isso. Foi primeira capa na Folha de São Paulo. A Folha me contratou para eu ficar sendo representante da Folha no Piauí. Caramba! E ele caiu? Caiu, foi caçado. O Ministério Público trocou uma ação Você contra derrubou ele. um prefeito. Aí eu me lembro também de outra coisa muito forte, que foi no período eleitoral, quando o ex-prefeito de Cocal, José Maria Monção, grava Famoso Moção. um áudio e ele insinua a compra de votos em troca de terrenos. Eu lembro disso aí. É tua matéria? É do Fábio Novo. Aí eu não sabia. Do Fábio Novo. Total. E tem outra que ficou muito conhecida, que foi com o deputado Homero Castelo Branco, que ele me deu um soco na Assembleia. Eu lembro. Lembra dessa? Aí foi você que apanhou. Fui eu que apanhei. Baixinho, não vi. Baixinho. Qual foi a pergunta que você fez pra pegar o murro? Porque o irmão dele tinha se aposentado e tinha uma fraude na aposentadoria. E eu consegui demonstrar isso. E qual era a diferença desse jornalismo pro jornalismo de hoje, que é questionador, mas que difunde muito ódio? Nenhuma matéria do Fábio Novo era publicada sem ter a versão de quem era acusado. Eu perdia o furo, mas eu não publicava. Então, por exemplo, eu trabalhei 3 meses para publicar essa história de Guaribas. Juntei documentos e tudo, mas eu só publiquei depois que eu ouvi o prefeito. Porque saiu a matéria e saiu na mesma matéria a fala do prefeito. Eu aprendi na faculdade de jornalismo que você tem que reportar. Reportar é você ouvir todos que estão envolvidos e colocar as E versões. o que é que tá rolando hoje, Fábio? Com o mundo que nós vivemos hoje, de internet, rede, de internet, de muita ânsia e instantaneidade, se mata muitas pessoas todo dia. Se mata Pela muito. depressão, pela... Se mata muito o que você tem e é construído, que isso vale muito. Que é toda o seu caráter, a sua vida que você construiu de forma ilibada.
Então, hoje, nós temos isso, infelizmente, de forma irresponsável. Então, isso continua valendo para os dias atuais. Na faculdade, eu aprendi que você não deve publicar nada se é uma denúncia, sem ouvir a outra parte. Mas antigamente, como a gente estava conversando algum tempo atrás, alguns minutos atrás, né? Que antes a gente tinha rádio, mesmo que fosse comunitário, era um meio de comunicação, era difícil ter, porque não era barato e tal. E hoje o link de internet você comunica. A gente tem milhares de comunicadores no YouTube, influenciadores e tal. Peca muito essa situação de usar isso em benefício próprio, visando sempre algo na frente. Tem muito isso? Tem. Mas o que é legal? A gente viveu a onda de fake news com Trump, governo Bolsonaro. Eu acho que as pessoas estão mais vacinadas. Sobretudo, né? Elas estão mais vacinadas em mais relação conscientes? à questão. Sim. Hoje a gente já percebe que tem o hábito de apurar se realmente é aquilo mesmo. Tanto é que o engajamento está caindo muito sobre essas situações, né? Exatamente. Isso é um processo de amadurecimento, vai acontecer. Antes você via, o cara publicava alguma coisa ferrando a vida de alguém, tinha lá 500 compartilhamentos. Hoje tem 3. Tem 3. 4. Entendeu? Então, é um processo de depuração. Isso vai passar. Não tenho dúvida. Não é uma realidade pura e verdade única? Não, veja só que, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral agora tá fechando, inclusive, os próprios canais. Eles estão conscientes. O YouTube está regulamentando. Está né? regulamentando, o Instagram, está todo mundo regulamentando. Né? Porque não pode ser... Porque o cara acha que é dono da verdade, né? Uma coisa é a liberdade de expressão. Outra coisa é o excesso da liberdade. O excesso ele precisa ser regulado. Você precisa regular o excesso. Você é a favor da regulação? O Lula tem falado muito sobre isso. Mas o que é a regulação? Eu quero te perguntar, porque a regulamentação, a pessoa só vê assim, Lula quer regulamentar a mídia. Tem muito esse clickbait, né? Mas o que é a regulamentação? É o excesso. O que nós temos hoje de legislação? Hoje nós não temos mais nem a lei de direito de resposta, que ela caiu. Que é uma lei do regime militar. Então, você tem o direito de chegar e dizer o que quiser de mim, e eu não tenho hoje o direito, inclusive, de pedir o direito de resposta. O cara dá se quiser. Isso não é liberdade de expressão. Isso é o excesso. Esse excesso precisa ser regulamentado. Uma coisa é a liberdade de expressão. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser, mas eu também tenho o direito de responder pelo meu excesso. Principalmente quando você tem uma audiência sobre isso. Exatamente. Não é? E aí você vai usar da audiência que você tem, sabendo que não tem legislação que regulamente, para detonar a vida de uma pessoa e fica por isso mesmo? Mas essa conta um dia chega? Chega. Já viu pela tua vida de jornalista? Chega para todos. Chega para todos. Sabe por quê? Porque... Cita exemplos para mim. Eu não quero citar exemplos, mas você sabe. Chega em nível Brasil... A conta chega para todos. E Eldson, por que chega para todos? Porque vai chegar um momento que as pessoas... Hoje, checar é um negócio muito, muito legal. Muito bacana. É o básico, né? Para qualquer... Não, mas hoje para você checar se está falando a verdade ou não... É o básico para quem questionar. Para ser... tu vai empurrar esse aqui goela abaixo, pô... o cara disse que o Kilson é ladrão. Pô, tá bom, eu vou lá checar. Exatamente. É o básico. É o básico. Né? É o mínimo, básico. É o mínimo. É o mínimo. Mas vamos voltar para nossa roda. Bora. Aí você tá lá, vem para Teresina. Vem para Teresina. Já como PT. Já como PT. Tem um momento que eu tenho que me desfiliar do PT. Eu tomei essa decisão. Por quê? Porque é o momento que eu vou pro jornalismo. Eu acho que o jornalista ele não tem que ter filiação partidária. Você não era jornalista petista? Não. Eu me desfilio, porque assim, eu fiz um mandato de vereador. Eu perdi a eleição para vereador, para prefeito que eu disputei. Então aqui eu vou ficar 4 anos só no jornalismo. Ali eu me desfilio. Muita gente correu de ti, Fábio? Como assim? Muita gente se afastou? Que eram os amigos? Quando você não está no poder, são poucos os amigos que você tem. Os que ficam, né? É os que ficam. Você conta nos dedos, dá 5. Te decepcionou de alguma forma? Não. Já esperava? Não, porque eu sempre me acostumei para isso. Era o jogo. Era o jogo. Tava sabendo que era assim. Então ali eu passo 4 anos sem filiação. O momento que a minha carreira como jornalista, ela bomba, ela é muito, muito bacana, do que eu construí no Jornal Dia, principalmente. Você ganhava muita grana. Não, eu não ganhei muito não, mas eu ganhei. Não, brincando, quem fala que é jornalista. E aí... Pagava bem? Ao final, sim, eu tinha um salário legal.
Não posso, pra época eu achava que era legal. Mas era fruto do que eu dava, Claro, óbvio. né? Bom, aí 4 anos depois, vem novamente a política bater na minha porta. Um médico jovem, filho de Bom Jesus, se forma no Recife, o doutor Alcindo Piauí Lino, volta para a cidade, quer ser candidato a prefeito e me convida para ser o vice na chapa. Aí eu saio do jornalismo e volto para Bom Jesus e vou ser candidato com ele. A gente ganha a eleição. Aí você foi vice. Aí eu fui vice-prefeito, eu assumo a Secretaria Municipal de Cultura e Educação. Então Educação e Cultura. Ali foi o primeiro contato com a gestão de cultura. De cultura e de educação. Pois é. Aí é a primeira vez que eu sou gestor. E aí eu fico 1 ano e meio como gestor. A gente faz algumas coisas super bacanas. A gente prova para o Ministério que era possível fazer uma sala de aula com 14 mil reais. O Ministério não acreditava. O Ministério nos premia e dá uma escola com 10 salas de aula para a gente. A gente implanta no Piauí uma novidade, que é o kit escolar. Foi a primeira prefeitura do Piauí a fazer isso na nossa gestão. E aí eu recebo um convite do governador. A tua relação já era mais próxima? Já com o Wellington era mais próximo. O Wellington estava no primeiro mandato de governador. Ele não tinha ninguém do PT no extremo sul. Eu era vice-prefeito, secretário. Era uma conjuntura política de soma aliados. Ele iria né? para a reeleição e me convida para ser candidato a deputado. Eu Você disse, imaginava que você podia ser eleito? Não, eu disse, não, de jeito nenhum. Eu disse, Wellington, não tem a menor chance. Uma candidatura de deputado não se prepara da noite para o dia. E ele virou e disse assim para mim, eu sei que você não vai ser eleito, mas se você ficar como suplente de deputado e ficar numa boa posição, possivelmente você poderá ser deputado, porque geralmente o governador, quando ganha eleição, ele convida alguns deputados para ser secretário. Isso é ilegal? Não, de jeito nenhum. É da regra. Tá no regimento? Tá na lei. Tá na lei. Tá na É lei. porque você regra muito esse negócio, né? Ah, mas o governador chamou, tá pagando o salário adicional, isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu acho que você pode escolher. No meio dessas pessoas tem gente muito experiente. E você pode escolher. O governador... Então, eu fui para a eleição, eu tive uma votação muito bonita. Eu não fui eleito. Obviamente, fiquei como 5º suplente. Teve quanto de Eu votos? tive 10 mil, quase 11 mil Mas votos. voto pra caramba. Para aquela época, 2006. Sem prefeitura. Eu não tinha um prefeito. O prefeito não votou em mim também. O cara rompeu com você. Não votou em mim, ele votou em outro deputado. Mas eu fui o deputado mais votado em Bom Jesus, na cidade. Que já era referência, né? Que já era referência. Então eu fiquei como 5º suplente. O governador foi reeleito. Ele, de fato, chamou 4. Ele não chamou 5, ele chamou 4 deputados. Eu passei a ser o primeiro suplente. Você assumiu? Aí o que acontece? Com 2 anos de mandato do governo, o deputado Olavo Rebelo renuncia o mandato para ir para o Tribunal de Contas. Aí tu assume. E aí eu assumo como deputado. E assume de casa cheia, né? Exatamente. De porteira fechada. Então. E aí quando eu assumo o mandato de deputado, 2 meses depois, vem a eleição, vem a discussão no PT para a eleição do presidente estadual do partido. E o meu nome é colocado. Tudo pelo Wellington? Não, meu nome, o nome do Wellington para a presidência do PT era o Jesus Rodrigues, que era deputado federal, foi presidente do Detran e tudo. E eu fui o candidato rebelde do PT. Nasceu do meio do anseio da juventude para ser o candidato. E dentro do PT tem várias correntes. Então eu precisava primeiro ter o apoio da minha corrente, que é a corrente majoritária. Então, num primeiro momento, se colocou o nome do Jesus, ele recuou, colocou-se o nome da Rosângela Souza. Jesus deu uma sumida geral, né? Deu. Deu. Ele saiu da vida política, né? Eu acho que não sei se está em outro partido agora. Era mais radical, né? Daí o que acontece? Eu fui para uma eleição da corrente do partido. E estava lá, quem estava comigo? Só os jovens do PT. Os grandes caciques do partido, Wellington, Regina, Assis Carvalho, estavam tudo apoiando a Rosângela Souza. Nós fizemos um trabalho de articulação e nessa corrente do partido votavam 200 e poucas pessoas. E no dia eles estavam de um lado e eu estava do outro. E eu ganhei deles. O menino de Bom Jesus ganhou. Ali já era o poder da articulação. Fez com que eles te respeitassem. Aí foi muito bacana a fala do Assis. O Assis bateu na mesa e disse assim: nós temos que respeitar o menino. Ele me chamava de menino. O menino ganhou da gente, aqui dentro da nossa corrente. Então, a partir de hoje, ele é o nosso candidato a presidente do partido. Mostrou que tem poder de articulação. Aí eu saio candidato a presidente do partido. E ganha. A Rosângela perdeu de mim, ficou chateada, cria uma nova corrente, atrai o Jesus Rodrigues.
O Jesus termina saindo candidato a presidente do partido. Ninguém acreditava que eu pudesse ganhar a eleição, porque eu ia disputar contra o Jesus. Mas o processo se afundou e eu ganhei a eleição. Resultado. E foi uma eleição de presidência de partido que a sociedade e a imprensa repercutiu bastante. Quem é o Fábio Novo? Pois é, ali que deu um destaque. Tinha quantos anos, Fábio, na época? Eu tava com 28. Era novo ainda, né? Então, 28, eu estava assumindo o mandato de deputado, vindo do interior, do sul do Piauí, e estava sendo eleito presidente do partido do governador no estado. Ganhei pelo voto. Andei o Piauí todo. O que o Hélio falou para você depois dessa? Ele pediu que eu fizesse uma boa gestão no partido. O partido cresceu. Na minha gestão foi o momento que nós mais aumentamos o número de prefeitos. Demos um salto muito grande. Vereadores, organizamos a sede do partido, criamos as regionais, andamos o Piauí inteiro. E na eleição seguinte eu saio de quase 11 mil votos para 24 mil votos. Eu sou eleito deputado. E na segunda eleição você já sai para... Aí eu vou para 28 e na última eu tive quase 36 mil. 36 mil votos. O que credencia, né? No dia para a noite também, né? Um crescimento... Trabalho, meu irmão. O que fica é o trabalho. Cara, como é que você lida com tanto ódio em cima de você às vezes, sabe assim, de declarações fortes sobre sua orientação sexual? Mas a quem interessa a minha orientação sexual? É bom falar sobre isso, sabe? Mas a quem interessa? Pois é, a você? Só obviamente. A mim. Porque, veja, por que as pessoas não falam de uma orientação de hétero? Concordo com você. Por que tem que falar só... Porque isso é um preconceito. Tipo assim, e se eu for, qual é o problema que tem? Isso é um problema meu. Aliás, isso não é um problema, isso é muito bem resolvido dentro de mim. É resolvido? É muito resolvido. Agora, se eu for... Cabe a você. Se eu for, é meu. O que diz a nossa Constituição? A nossa Constituição fala, no artigo 5º, que intimidade é algo inviolável. Total. Concordo. Então, a minha intimidade, algumas pessoas querem abrir. Podem abrir. Eu acho que não. Intimidade é algo que você pode abrir para você com a pessoa que está ou para mais alguns amigos. Alguns amigos eu posso abrir. Até que sobre a sua intimidade cabe a intimidade. você e não precisa estar... E não precisa. Eu fiz esse questionamento porque eu vejo muito ataque em rede social sobre isso. Assim, é bom falar... Mas orientação sexual não define competência. Concordo. Não define competência. Quem precisa ser avaliado... Isso é um preconceito do caralho, sabe? Tu é doido, cara. O que tem que ser avaliado é se eu dei conta do meu recado. Ao que eu me propus. Em qualquer coisa na vida. Você teme alguma coisa de poder chegar um dia e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Eu sou isso, eu não sou isso? Eu só acho assim, uma coisa é muito bem resolvida para mim. Não, concordo. Uma coisa é muito bem resolvida. Eu posso dizer para você, Yeldson, eu sou ou eu não sou. Mas isso obrigatoriamente não tem que estar público. E é um momento seu de chegar e falar isso. Não, isso é uma coisa que não tem que estar pública. E pode até um dia estar pública ou não. Problema de quem... Agora, o importante é que você esteja bem resolvido. Ou bem resolvida. Eu sou muito bem resolvido. Sou feliz com o que eu sou. Eu estou questionando isso porque hoje a gente vive numa era de ódio muito forte. E o que eu vejo de milhares e milhares de famílias no Brasil inteiro, não é aqui no Piauí, é diferente, de a gente ter, de ver filhos execrados, sabe, espancados, mortos, pela não compreensão dessa opção ou de outra opção, ou ser negro. É o que a gente vive de uma geração de ódio absurdo. Você acha que a gente vai viver coisa pior do que a gente está vivendo hoje nesse lance do ódio? Cara? Olha, isso cresceu com o governo Bolsonaro. Por que cresceu? É culpa dele isso? Sim, isso cresceu com o governo Bolsonaro e eu vou te dizer por quê. O Bolsonaro é um cara que ele teve a oportunidade de ser presidente e ele abriu o armário para que todos os espíritos mais podres pudessem se apresentar como eles são podres. Ele saiu do armário. Sim, ele saiu do armário. E ele permitiu que todo o ódio que estava guardado dentro do armário pudesse sair. Então, quando você tem um líder que diz assim publicamente, você pode falar mal do gay, você pode falar mal do negro, você pode falar mal do indígena, aquela pessoa se sente representada. Então, aquele sentimento que estava guardado no armário termina sendo exteriorizado. E ele deu essa contribuição. Isso nós vivemos no país. Aumentou a violência contra a população LGBTQIA+, contra negros. Nós temos um governo que comemora
3 anos que não se dá terra para os nossos indígenas, que é a nossa população primeira. Olha que doideira um negócio que a gente tá vivendo. Quando aqui nós chegamos, os índios já existiam. Essas terras são deles, mais do que nossas. Eles têm o direito a ter o pedaço de terra. Olha que bacana agora esses dias, o governador foi lá em Piripiri e reconheceu pela primeira vez a terra dos indígenas dos Tabajaras, que tem na região de Piripiri. O cara ainda vai tem. falar assim, o que é que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tem muito a ver. Entendeu? Porque nós temos que... Eu tô tentando criar esse paradoxo para você. Nós temos que viver numa sociedade de tolerância que possa acolher todos. Respeitar todos. Então tem que ter espaço para todo mundo. Tem que ter espaço para todos, independente da cor, independente da orientação sexual. Precisa ter espaço para todos. Então, se você tem a capacidade de pensar assim, aí você vai estar construindo uma sociedade mais justa. Bem melhor, né? Bem melhor. Aí você se elege deputado e assume recebe esse convite para ser secretário. Não estava. Não é nem secretário, é presidente da. Não estava no meu planejamento Não? de ser secretário. Em 2013 eu apresento a lei que faz as modificações, nem tinha proposta de ser secretário da mudança da lei de incentivo à cultura, que deu um grande boom no Estado. Em 2015, deputado, é bom lembrar, não pode assumir fundação. Uhum. O governador toma a decisão de transformar a fundação em secretaria. Então ele elege a cultura, que sai do 2º escalão, que era uma fundação, e vai para o 1º escalão e se torna uma secretaria. E aí vem o convite para eu assumir a pasta. Pensou 2 vezes? Eu não queria. Não? Não, eu não queria, porque eu tinha decidido o seguinte: eu tinha feito a gestão, eu tinha concluído meu ciclo como presidente do PT. Eu fui 8 anos presidente do PT e eu queria fazer um mandato mais dedicado às comunidades, a ouvir mais os municípios. Mas aí veio esse convite do governador. O governador me convidou 2 vezes para a pasta. Eu disse 2 vezes não, e na terceira ele disse: eu não estou lhe convidando, estou convocando. Eu acho que você tem um perfil, deve ir para lá. Se arrepende? Não. Eu acho que nós estamos deixando, isso aqui não é foba, não é arrogância, nós estamos deixando um grande legado na cultura do Piauí. Nós vamos falar desse legado, mas antes eu queria falar de uma classe que nessa pandemia, né, em especial nessa pandemia, que sofreu muito e ainda sofre. Então, foi a primeira a parar e vai ser a última a sair. E a gente está falando da classe do entretenimento, da classe dos artistas. E quando a gente fala artistas, a gente fala em todas. É o cantor, é a drag queen, é o cara que faz o seu show, que fazia nas boates todo final de semana, é o cara do humor, é o técnico de luz que ganhava a sua diária. E eu vi um episódio que me chamou muita atenção, sabe? Porque as minorias é que sofrem mais. É quem não tem visibilidade e muitas vezes não tem oportunidade. Ela não vai fazer um show na Zona Leste e vai ter lá 2.000 pessoas para pagar ela um cachê de 80 que ela ganha 2 ou 3 por final de semana. E aí muitas dessas pessoas sustentam suas famílias e pararam durante 2 anos. E aí eu vi que a pasta da secretaria possibilitou essas pessoas a fazerem lives, né? Mesmo com poucas visualizações, mas é que resguardaram toda uma cadeia de artistas daquela situação. E eu vi muita gente atacar esse pessoal. Cara, e são artistas nossos, da nossa terra, de gente boa, que defende o bem. Como é que você enxergou isso aí? Como é que você viu tanto ataque, tanto ódio? Irmão, é falta de conhecimento. A live que nós proporcionamos para o artista local, a finalidade dela não é ter visualização. A finalidade dela é entregar o cachê para o artista. Ele fez a parte dele. Você compreende? Uhum. Então, quando a pandemia chega com muita força, em março de 2020, nós já tínhamos o Piauí Conectado instalado no Teatro 4 de Setembro, e o teatro fechou as suas portas para o público presencial e manteve-se aberto toda terça-feira com live para o artista piauiense. Tinha live que dava muito pouca visualização. Mas vai vir aquela frase célebre. Mas aí o artista... A frase o que era? O que é a frase? Você concorda com seu dinheiro público colocado nesse tipo? Eu concordo. Essa porque você sabe a necessidade que a Maria da Inglaterra passa, a necessidade
que os nossos cantores estão passando, nós tínhamos que ser criativos. A pandemia não ia nos permitir ter público. E nós não podíamos abandonar. Então a gente fez live no Teatro 4 de Setembro, na Casa da Cultura de Corrente, na Maria Bonita, em Floriano. Convidamos esses artistas, eles se apresentaram, eles fizeram o produto deles, eles receberam o cachê deles e está lá, inclusive, registrado na live. A live, na verdade, é a comprovação de que ele executou o que foi proposto e Esse recebeu dinheiro por roda isso. o quê? Por exemplo, quantas pessoas são beneficiadas com um cachê desse? Vamos lá. Você vai fazer uma live no Teatro 4 de Setembro. Precisa do técnico de som, precisa do técnico de luz, precisa da camareira, vai o artista. Todo esse povo ganhou. Então, quando tentam destruir isso, tentam destruir toda essa cadeia. Toda essa cadeia. Toda essa cadeia. Você se arrepende De quê? de alguma coisa? Eu faço é outro. Se tiver oportunidade. Porque isso tudo foi questionado. Eles nunca separaram pessoa física de pessoa jurídica e de aberto a todo mundo a entrar no... Cara, nós fizemos Você uma apanhou coisa... pra caramba. nisso Mas aí. nós fizemos uma coisa super bacana. Qual é o estado que tem uma lei, que é o nosso CIEC, que permite que a pessoa física, que não é formalizada, possa apresentar um projeto? O Piauí. Foi uma lei do deputado Fábio Novo. Essa lei diz que eu posso ter pessoa física, posso ter MEI PJ, e posso ter pessoa jurídica. Então, cada um se organiza. Então, você abre um edital e apresenta cotas para cada um. Você vai lá e se inscreve. É ou não é democrático? Você está dando oportunidade para quem não está organizado, você está dando oportunidade para MEI, está dando para pessoa jurídica. Foi isso que nós fizemos. os excessos, você acha que foram corrigidos? Existiram erros? Existe erro em todo o processo, porque nós somos humanos. E num momento que você está discutindo uma lei emergencial com pouco prazo para executar, Que o dinheiro ia embora, né? senão o dinheiro ia embora, voltava, pode ter falhas. Sabe qual é a falha que não tem? Quem recebeu executou. A finalidade do dinheiro é isso. Recebeu, você propôs, o conselho aprovou. Outra coisa, não é o Fábio que aprova, é um conselho. Não é só você e gente Não, de toda a sociedade. eu nem né? voto, eu nem voto. Sou voto de Minerva, Se tiver que... que desempatar. Concedeu isso? Aconteceu, sim. Algumas vezes aconteceu, mas na maioria das vezes nem aconteceu, porque era maioria. Então, assim, sabe o que é que ficou? Ficou que a gente foi um dos estados que mais empregou, que mais fez o dinheiro chegar E na rodou muita ponta. grana, né, no meio. Rodou o dinheiro ficou no Piauí e rodou para a classe Então artística. você não se arrepende de forma alguma. Não Faria me de arrependo, novo. faria novamente. E o legado é muito forte, né? Até hoje gente É, vive disso, né? Assim, pelo menos exatamente. roda tudo isso. Qual foi um dos maiores desafios que você acha que você teve? Claro, fora a loucura que você já viveu de vida, foi entrar para ser candidato a prefeito de Teresina? A eleição para a prefeitura de Teresina foi o momento que mais eu aprendi a ter paciência. Por quê? Então, porque você lidar numa campanha de uma capital com um monte de candidatos a vereadores, ter que tratar com todo mundo, você termina fazendo o exercício da paciência. Isso me deixou mais maduro. Fez eu conhecer melhor as pessoas. Existe um Fábio antes e depois da Eu prefeitura. escutei muito discurso dizer, você o Fábio é o cara mais preparado para talvez nessa eleição. Mas pô, tá colado no PT. Teve muito isso? Cara, foi o que eu mais ouvi. Tipo, Eu ouvi assim, você é o melhor, é o mais preparado, mas eu não voto em você porque você é do PT e no PT só tem ladrão. Escutei isso demais. Isso me doía na alma. Porque Teresina queria uma mudança. Nós tivemos 13 candidatos a prefeitos de Teresina. E Teresina queria uma mudança. E realmente mudou. Mas olha o que está aí. o doutor Pessoa disse que os votos são dele. Os votos, sim. Ele foi a pessoa que criou uma musculatura eleitoral e que conseguiu chegar no segundo turno. E no segundo turno, aqueles outros candidatos que receberam votos foram descarregados, na grande maioria, para o doutor Pessoa, porque havia o sentimento de mudança. Não, pelo que você está falando, então a eleição dele é uma eleição de rejeição, assim como Sim, você compara ele ao Bolsonaro. ele é uma pessoa que incorporou o espírito da mudança em Teresina. Mas você acha que se ele tivesse ido todos os debates, seria diferente?
Ele foi para a maioria dos debates, ele não foi a alguns. Então, assim, a mesma forma de falar dele, meio atabalhoada, ele não influenciou no resultado. Então, mesmo que ele fosse a todos os debates, Era o sentimento de mudança havia mesmo. um sentimento de mudança muito forte em Teresina e ele incorporou esse sentimento porque ele tinha mais musculatura eleitoral. Se você tivesse em outro partido, você acha que você tinha ido eleito? Olha, eu não sei se... A Jéssica estava em outro partido e não foi. Não foi, é verdade. É boa E análise. teve um crescimento. Né? E ela teve um crescimento na reta Você acha que final. ela vai ter essa mesma expressividade? Acho que não, porque ela se apresentou como alternativa e ela agora está... Vai ser muito difícil para ela, lá na frente, explicar por que continua na gestão do Pessoa. Fábio, é interessante a gente falar sobre isso. A gente vive um momento em Teresina de muitos questionamentos em relação à gestão do Dr. Pessoa, né? Sim. O que você teria feito diferente se tivesse sido eleito? E o que é o Dr. Pessoa como prefeito hoje? Primeiro, eu aprendi com minha mãe que problema a gente não foge dele. A gente entra para dentro e desmancha. É o que está faltando na gestão do Pessoa. Então, é muito fácil você criticar. Eu acho que ele tem vontade de fazer. Mas não acertou até agora. Por quê? Porque ele não conseguiu constituir uma equipe que vá para dentro dos problemas e resolva os problemas. Vou fazer de novo a Transporte. pergunta. Por quê? Transporte. Vamos lá, transporte. Muito ruim na gestão PSDB e acho que o Firmino cometeu o maior erro das 3 gestões dele quando desenhou um modelo de Curitiba que não se encaixa em Teresina. Tá aí os terminais, dinheiro jogado fora, que hoje servem apenas para ser postos de vacina. Os terminais hoje são postos de vacina e não servem para nada. Não resolveu o problema do financiamento do transporte, não resolveu o problema com as empresas, deixou um débito de 20 milhões que hoje passa de 70. Isso é uma bola de neve que está crescendo. Nós estamos há 1 ano e 2 meses em Teresina, que o transporte já era muito ruim. Passamos 8 meses na cidade sem ter transporte nenhum. Criou-se uma CPI para tentar ser uma cortina de fumaça, na verdade, que não teve os encaminhamentos necessários. Resultado... Mas vamos lá, vamos lá. Um dos principais porta-vozes disso aí era o Dudu, que é do PT. Tá errado. Tá errado porque não deu o resultado que tinha que dar. Entendeu? Não deu o resultado que tinha que dar. Mas é do seu partido? Sim, eu tô dizendo que tá errado. É a minha opinião. É individual, né? É a minha opinião. Entendeu? Aí você é questionado mesmo. Você não vai abrir. Então, o que acontece? O que foi mesmo encaminhado de solução para o transporte em Teresina? O quê? Qual é a novidade que tem? Qual é a medida que foi anunciada que vai resolver o problema do transporte? Nenhuma. Por quê? Porque não tem gestão. Porque não tem vontade de resolver. Porque quando eu quero resolver, o que é que eu faço? Quando eu tenho um problema na Secretaria de Cultura de uma coisa que eu não compreendo e não entendo na área do patrimônio, vou dar um Você exemplo. procura ajuda. Eu chamo a Patrícia, que é especialista na área de patrimônio. Patrícia, como é que eu posso fazer aqui? Como é que eu posso resolver o problema? Chama os técnicos, cara. Eu perguntei aqui ao Moro, teve aqui, eu perguntei, no Brasil, quem manda de fato? É o Bolsonaro? Aí ele disse, não. Quem manda é o Central, quem manda é o Ciro. É verdade. Na prefeitura, quem manda de fato? É o Dr. Pessoa ou é o Robert? Eu acho que o Robert e o filho mandam mais do que ele. O Pessoinha? Sim, acho que os dois. Ele brinca de ser prefeito e o resto da turma administra? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É dura essa declaração. Não, mas é o que está acontecendo. Você precisa ter um prefeito que sente para resolver os problemas da cidade. E tem problema na área do transporte, e tem problema na área da saúde. Você votou em quem no segundo turno? Eu não votei. Eu votei nulo. E eu anunciei isso publicamente. Não acho que o modelo do PSDB seria o ideal, porque já estava ultrapassado. E acho que o Pessoa não era o melhor para Teresina, apesar de ter passado para o segundo turno. Então você não votou, anulou mesmo o voto? Anulei o meu voto. Eu votei no 13 e anulou lá na urna, apareceu na hora. Você sempre foi muito de diálogo. Tu não tentou buscar um diálogo com Pessoa para... Meu irmão, o Pessoa no segundo turno foi na minha casa pedir o meu voto. E aí? E ele estava lá, foi junto com o Temístocles, foi junto com o João Mados, estava do meu partido Merlong, estava o Dudu. No final eu disse, beleza, podemos votar, eu só quero que você incorpore no seu programa de governo algumas coisas que eu defendo. Por exemplo, um problema sério de Teresina, regularização fundiária.
Uma das coisas que eu defendi. Meio ambiente. O Pessoinha agora é o pai disso aí. Mas vamos ver se resolve. Tomara que resolva. Sim, aí vai. Beleza, aí ele falou, no meu plano de governo já tem, vamos fazer e tal. Beleza, então, pessoal, combinado. Então, vou votar em você. Amanhã, vamos só combinar pra gente fazer uma foto e anunciar o apoio. Ele fez a foto? Ele disse pra mim, na minha casa, que não ia tirar foto comigo, porque não queria se misturar com Lava Jato e mensalão. E eu respondi pra ele que, então, ele não queria o meu voto, porque eu não respondo a nenhum processo. Até hoje eu não respondo a nenhum processo e quero não responder. Então ele não podia me incluir nesse rol. E aí você Então, disse o que pra ele? eu disse, eu não voto. E aí Na ele- minha casa, nunca ninguém veio me pedir um voto, tá precisando ser eleito, e me diz uma barbaridade dessa. Foi o que ele disse pra mim. Então, ali estava cristalizado pra mim que ele não servia pra ser o prefeito. Porque ele conhece a minha história. Ele sabe que eu não sou envolvido com esse tipo de coisa. Ele sabe que eu não respondo a nenhum processo. Então por que ele diz um negócio desse? Que se tu fosse vereador em Teresina, Sim, tu votaria no impeachment do Pessoa? sim. Você? Eu votaria também. É Eu possível? votaria- Com a base da Câmara? Não. Claro que ele tem maioria É. na Câmara. Não vai. O Bonfim apresentou. Não vai botar. Essa semana eu vi muito, mas há muitos anos eu não. Assim, desde a eleição dele, muitos anos não, alguns meses, né? Dizendo que. Mas quero te deixar claro que eu sou do diálogo. Claro. Se o pessoa me chamar para dialogar, Ele tem tempo para melhorar, né? se o pessoa me chamar hoje para dialogar, dizer, me ajude nisso aqui, Você contribuiria? com certeza. Eu ajudei no fim do ano a gestão do pessoa e ele nem sabe disso. Em quê? O governador Wellington Dias e o nosso coordenador do próprio Piauí fizeram uma parceria para fazer asfalto na cidade. Para realizar esse convênio, a prefeitura estava inadimplente. Aí não foi o Pessoinha, não? Estava inadimplente a prefeitura. E a prefeitura tinha um convênio com a Secretaria de Cultura do Estado que faltava finalizar uma prestação de contas. O Rafael me ligou pedindo apoio para a gente ajudar a equipe dele a concluir essa prestação de contas. Eu coloquei a nossa equipe da Secult. Foram lá, juntaram a documentação. De fato, tinha a documentação. Nós conseguimos a tempo concluir todo esse processo. A prestação de contas foi finalizada, foi Aí é aprovada. por isso que. Retirou a inadimplência da prefeitura. Da YouTube, né? E aí, por conta disso, foi feito o convênio para asfalto na cidade. E o governo repassou recursos, repassou 2 milhões de reais, a primeira parcela, para que eles fizessem asfalto. Rapaz, eu não vejo Aqui o é o Pessoinha falar do governo, pai. Aqui Tu vê que- foi a contribuição do Fábio Novo. Ele nem sabe disso. Eu não vejo eles falarem, não, que se é porque naquele disse que não ia votar em você, era porque era da Lava Jato, e agora tá rolando o asfalto, mas não falam que. Pois é, não falou. Muita gente. Desculpa, Kilson, pode falar, depois eu faço a outra minha pergunta. O que se fala muito hoje, Novo, é do empreendedorismo social. Você apoia muito fortemente a CUFA, a Central Única das Favelas, no Piauí, inclusive com uma sede. Você acredita que com esse fortalecimento do empreendedorismo social, os sindicatos voltam a se fortalecer com o Lula no poder? Sem sombra de dúvidas. E eu acho que a gente tem que ter um viés, isso sempre foi da minha natureza, de apoiar o empreendedorismo social. Por quê? As associações nos bairros, elas conseguem chegar em muitas coisas que o poder público não consegue chegar. E eu acho que o gestor precisa fazer isso. Se você me perguntasse como seria a minha gestão de praças em Teresina, eu iria fazer convênios com as associações de bairros, aonde elas iriam levar as pessoas para cuidarem das praças. Isso iria chegar dinheiro na mão das pessoas, das famílias que iriam cuidar dessas praças, ia fazer circular, ia fortalecer essas entidades, ia cuidar melhor. É chegar na ponta É de um quem exemplo. precisa muitas vezes e não Exatamente. tem acesso, né? E não tem Exatamente. acesso. Para a gente voltar para esse tema que a gente estava debatendo aqui, ainda do Dr. Pessoa. Quem criou o Dr. Pessoa foi o Temístocles? O Temístocles foi uma pessoa que foi muito importante para a eleição dele, porque deu sustentação, deu uma sigla robusta para que ele pudesse... Porque qual é o problema do Pessoa? Na eleição anterior, o Pessoa foi bem votado para prefeito.
de prefeito. Mas ele não tinha base. Tinha grupo. Ele não tinha grupo. O MDB deu esse grupo para ele. E foi esse grupo que fortaleceu a pessoa para que ele pudesse chegar no segundo Ele turno. foi ingrato com o Temístocles? Você tem uma relação muito boa hoje com ele, né? Sim. Foi, claro Vocês que foi. concorreram muito forte, né? Claro que foi ingrato. Ingratidão é péssimo em política. Ele foi ingrato não só com Temístocles. Olha a história dele com Júlio César, quando ele foi do PSD. Também foi de ingratidão. Olha a relação dele como foi com Evaldo Gomes no Solidariedade, quando ele disputou o governo pelo Solidariedade. Ele saiu sem nem avisar o Evaldo. E o MDB, em Teresina, foi muito bacana com ele. O Marcelo botou de emenda 22 milhões de reais para fazer asfalto em Teresina, para o Pessoa. E quem cortou foi o Ciro e o partido do Bolsonaro, que ele quer ir para lá. Sério? Sério. Sério. O Ciro cortou 22 milhões pro Pessoa. Porque foi o Marcelo Castro, do partido do Pessoa, que botou para ele como senador. Quem foi o melhor prefeito de Teresina? O melhor prefeito de Teresina? Até hoje. Eu acho que quem fez as grandes revoluções e transformações, o UOL. O Alferraz? Agora, o Firmino também foi um bom prefeito. Vocês foram uma... E ele fez a melhor gestão, na minha avaliação, essa última foi a melhor gestão dele. Para você foi a melhor? Sim, porque ele conseguiu ter um certo equilíbrio. O Firmino tinha tanta certeza de que a gestão, e nas pesquisas demonstravam isso, que ele estava bem avaliado. Ele conseguiu pensar em Teresina, conseguiu projetar algumas obras que eram importantes. Teve pecados, como todo mundo tem, porque a gente não consegue fazer tudo. Ele tentou acertar no transporte, ele teve dinheiro para fazer a questão do transporte, mas ele apostou no modelo errado, que foi o modelo de Curitiba. Ele não ouviu? Eu acho que ele apostou muito no modelo de Curitiba, que não uma coisa é lá, outra coisa é aqui. Venderam foi o muito grande isso pecado. para ele, né? Venderam. Acho que aí foi o grande pecado. É uma das maiores... Você acredita que seja uma das maiores perdas, por exemplo, para a política piauiense a morte dele? Sem sombra de dúvidas. Ia se projetar bastante. O Firmino saía de uma gestão que estava bem avaliado. Hoje ele, no lugar do nome de Silvio Mendes, seria um concorrente muito maior contra o governo? Eu acho. Eu acho que ele teria mais chances do que o Silvio. Seria uma briga mais dura? Eu acho que seria. Olha que a base do governo está apostando alto. Tem mais de 140 prefeitos já. Ou você diz a base? A base da oposição, perdão. Do Ciro e do Silvio, né? Diz que, olha, eu já tenho mais de 146 prefeitos. É a melhor situação para eu ganhar governo da história. Quantos prefeitos o Monsanto ganhou a eleição? Você lembra? Não. 3. Foram 3, né? Quantos prefeitos o Hélito ganhou a eleição em 2002? 2. Prefeito não conta? Conta. Depende. Vou fazer uma pergunta mais ácida. Desses 140 lá que a base do Silvio fala, quantos ficam até a eleição com eles? Se você tiver de bem com o povo, vai ficar muito pouco. Se você tiver bem nas pesquisas, vai ficar muito pouco. Se você não tiver bem nas pesquisas e for pau a pau, vai ficar uma boa parte. Que é a aposta no poder do dinheiro. Aposta no poder das obras, que ainda podem. Aposta no orçamento, que pode. A gente sabe que de bastidor tem muita promessa, Brasília, né, de entrega de Brasília para os municípios aqui. Você acha que acontece? Não acredito, porque orçamento federal não chega da noite para o dia. Como assim? Porque você tem a burocracia para vencer. Aí não é só ele chegar lá em Brasília Não. e falar assim, ó, vou mandar aqui 2 milhões para o município tal. Não, beleza, vai mandar, mas precisa seguir toda a burocracia, né? A burocracia, ela demanda tempo para você vencer a burocracia. O problema não é esse. O problema não é mandar dinheiro. O problema é que nós precisamos ter alguém que mande o dinheiro e que pense no estado do Piauí. Não é só no interesse de ganhar uma eleição, que aí eu vou comprar um prefeito aqui, vou dar uma obra para ele para ganhar. Quando eu estou falando, sim. Porque com emenda, né? Exatamente. Então, não é isso. É verdade. Nós estamos vivendo agora um momento no Piauí que eu considero muito ruim. O quê? Muito ruim. Você tem um ministro, que é o principal ministro de um governo, que o cara tem muito poder, é o mais poderoso da República hoje, é o senador Ciro. Manda mais do que o presidente? Manda mais que o presidente. O Ciro hoje manda mais que o presidente. E ele tem um poder de convencimento. Ele é um cara que você senta com ele
Ele é um cara que sabe argumentar. Então ele consegue argumentar com o Bolsonaro. E tanto é que ganhou muito poder e muita influência. Mas é muito ruim quando você tem um ministro que ele se demonstra que ele não tem a capacidade de dialogar com quem politicamente não está com você. Então, nesse momento, o Piauí é governado por alguém que é contrário às forças políticas. Em outras palavras, você está dizendo que ele tem a caneta, tem o papel e tem a grana, mas manda para municípios de acordo com os interesses pessoais. Com os interesses políticos. Pessoais? Políticos dele. Tá assim, Eu vou mandar para esse prefeito aqui porque ele vai votar em mim. Se o prefeito tiver com o Wellington, eu não mando nada. Ele não mandou para o Pessoa. O Pessoa teve uma emenda colocada pelo senador Marcelo Castro para 22 milhões de asfalto. Ele vetou. Caramba. Ele está prejudicando o Pessoa? Não, ele está prejudicando aquelas ruas de Teresina que precisavam de asfalto. O senador Marcelo Castro botou 22 milhões de reais, mais 20 milhões, melhor dizendo, para criar a ala do câncer no hospital universitário. Nós só temos um hospital que cuida do câncer no Piauí, que é o São Marcos. Verdade. O cara vai lá e veta. O cara vai matar a gente com um gesto desse. Porque essa pessoa não vai ter o direito de ter um tratamento de câncer digno. Eu não quero um projeto desse para o Piauí. Quer dizer, eu sou aqui um deputado federal. Exemplo, Fábio Novo é deputado federal. E eu vou botar lá uma emenda. Ele não vai liberar. Qual é a lógica que tem de você cortar o dinheiro da estrada Caracol Bom Jesus? A estrada Caracol Bom Jesus vai permitir que a gente tire o fosfato de lá para levar para o Cerrado. Então o custo de produção para deixar as terras mais cultiváveis vai ser muito menor. Mas o cara cortou porque quem botou o dinheiro foi o Marcelo Castro. Aí fica nessa onda, né? Deixa eu... Quem perde com isso é o Piauí. É uma pergunta, outra exclusiva aqui, Sr. Jones. Exclusivo. Ô, Fábio, tem muito deputado federal governista da base do governo, mais bolsonarista do que outros, porque assim, vamos ser honestos, quem é da base do governo mesmo, não recebeu emenda. Isso. Mas quem tem da base do governo que pede foto, ok, sou o Wellington, tem uma galera que tá fazendo tratoraça assim e rua. Esses caras são governo ou são Bolsonaro? Isso é um problema da nossa política e que precisa ser trabalhado numa reforma eleitoral. Tu concorda com isso? A partir do momento que você fortalecer os partidos, você vai fazer com que muitas siglas de aluguel desapareçam e você vai, a médio prazo, isso não é a curto prazo, fazer com que os partidos tenham programas, defendam causas, bandeiras, ideias, projetos. Não pessoais. Não pessoais. Às vezes você quer apenas salvar o seu mandato. Pois é, mas no governo tem muito isso, deputado federal que diz, tô cagando pro Wellington, tô cagando pro governo, quero fazer o meu. Tem gente que apoia o Bolsonaro em Brasília e apoia o Wellington aqui. E vive na base. E vive na base. Bate foto com todo mundo. Bate foto com todo mundo. Eu não bato. Não. Não. Eu não. É muito convicto, né? Quem não quer fazer foto com pessoa sou eu. Você acha que o doutor Pessoa, ele consegue ficar até o final? Sim. Ele tem que ficar até o final. Eu não sou a favor... Então você não concorda com o impeachment? Não, você tem que estudar o caso específico, concreto, se realmente tem o crime caracterizado. Se tem o crime caracterizado, você vai votar. Tudo bem, mas você acha que se ele ouvir mais, ele consegue chegar até o final e melhorar como prefeito? Sim, e eu torço para que ele melhore. Faria parte da equipe dele? Não. Ajudaria? Não. Ajudaria sim, mas da equipe não. Eu posso ajudar. Eu ajudei agora no fim do ano. Você falou. E ele nem sabe disso. Eu acho que é esse espírito público que a gente tem que ter. Não é porque eu estou no governo federal e a oposição a mim que eu vou travar recursos para o Piauí. Se eu puder contribuir, eu vou contribuir para o meu estado. Se eu puder contribuir com Teresina, eu vou contribuir com Teresina. Se precisarem de mim e me chamarem, que eu acho que não vai chamar, mas se chamarem, Fábio, você pode ajudar com isso aqui? Eu vou com todo prazer. Primeiro os interesses da cidade. Depois os pessoais. Você sai quando da cultura? Eu devo sair dia 30 de março. O limite é 2 de abril, mas eu devo sair no dia 30 porque o meu desejo
é disputar mais um mandato. Duas de deputado. perguntas. Quem fica já tem um nome para indicar ou é o governador que determina? E qual o legado que se deixa? O cargo é do governador. É claro que num momento desse que você sai, o ideal é que você indique alguém da equipe, né? Para manter até. Para manter, inclusive, o cronograma e a sugestão que eu vou fazer para o governador, para a governadora, melhor dizendo, né? Que é muito ligado a você. Que se coloque uma pessoa da equipe. Ela pode aceitar ou não. Aí o cargo é dela. Rapidinho, só para... O Antoniel seria uma boa. Não é o Antoniel, até o Carlinho, pô. É uma pergunta rapidinho aqui. Você acha que com a saída do Wellington muda muito o secretariado? Que a Regina tem um jeito. Eu acho que não. Acho que você não tem tanto... Você não tem tanta, digamos assim, margem para fazer mudança, porque é um governo de continuidade, de projetos que estão em andamento. É a mesma coisa que você falou que tem que manter. Eu acho que o normal é que você mantenha, geralmente, alguém da equipe que conhece os projetos, para que, por exemplo, os projetos que estão sendo tocados, eles sejam finalizados. Até porque a equipe está junto nisso. Né? Exatamente. Então vamos lá. O nome e... Eu sei que é do Wellington, mas um nome que você indicaria e qual o legado que você deixa? O nome que a gente vai sugerir é o do Carlos, que já é da equipe. Que já foi secretário, que já foi também. Que conhece da pasta. Eu acho que o legado que a gente deixa... Primeiro, o Piauí fez a opção de ter, todos os anos, uma política pública de cultura. Nós temos um edital que é lançado todo ano. De 2015 a 2021, eu falo aqui em mais de 1.000 ações, que vai de R$ 1.500 a 200, 300 mil reais. Que isso todos os anos é disponibilizado para o fazer cultural no nosso estado. Uma lei de incentivo à cultura que cada vez mais as empresas apostam e pagam esses projetos e abatem nos impostos que pagariam para o estado. Isso é muito bacana. Uma lei de incentivo à cultura que os pequenos, hoje são mais de 80% dos projetos. Projetos de até R$ 50 mil que chegam e que são aprovados através dessa lei. Um legado que nós deixamos de revitalizar o patrimônio do Piauí. Museus, bibliotecas. São quantos museus hoje? Já? Hoje nós temos 9 museus e vamos abrir o 10º agora, que é o Museu das Letras do Piauí em Amarante. O descentralizado fazer cultural. Eu vou falar a real. Que antes era só na capital. Que eu fui conhecer. Eu fiquei encantado. Eu viajo o mundo e gosto de conhecer coisa boa. O que vocês fizeram no Porto das Barcas é coisa nacional, internacional. Quem não conhece não tem noção do que é aquilo. E às vezes eu fico espantado de gente não conhecer aquilo. Nós abrimos em julho o Porto das Barcas. E eu recebi um relatório agora das visitas que aconteceram de julho a dezembro. 98 mil visitas. É muita coisa, gente. É muita coisa no Porto das Barcas. É um dos maiores legados, né, que você deixa? Sim. É a maior obra da cultura, primeiro. Porque é o maior centro histórico recuperado não só do Piauí, do Nordeste, de revitalização, porque ali foi tudo. Você não teme, por exemplo, não teme que eu diga, você não tem a menor dúvida que esse legado, em especial do Porto das Barcas, será um divisor de águas, por exemplo, para aquela comunidade parnaibana? Ah, sem dúvida. Não tenha dúvida disso. Inclusive na autoestima. Parnaíba pode dizer hoje para o Brasil que tem o único museu que tem o esqueleto de uma baleia cachalote, de um peixe-boi e de um boto. Em outro lugar não tem. Outro lugar não tem. Não vamos entender muito não, porque eu quero um segundo episódio disso aqui, que tá muito bom. Mas as perguntas clássicas e óbvias que a gente tem que fazer. Bolsonaro e Lula, votam em quem? Lula. Sem dúvida. Vamos supor, hipoteticamente, que o Lula não seja candidato. É porque todo mundo faz o óbvio. Eu comecei pelo óbvio, agora eu vou pelo segundo. Bolsonaro e Ciro Gomes. Ciro Gomes. Bolsonaro e Moro. Nulo. Essa é dura, né? Essa é dura, essa pergunta. Qual outra via? Porque o Moro é a Ômicron do Bolsonaro. Como é? Ela é a Ômicron. É uma variante. Essa declaração é dura. É muito forte, hein? Aí quer dizer que o Moro é a Ômicron do... Por quê? Tem muito... Ele foi ministro de quem? Do Bolsonaro. O Moro prendeu o Lula quando estava em primeiro lugar nas pesquisas e tirou ele da corrida presidencial para eleger o Bolsonaro. O cara é eleito, o que ele dá de presente para ele? Dá de presente para ele o Ministério da Justiça, na perspectiva dele ser indicado para uma vaga do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá, você está dizendo que quem criou ele o Bolsonaro foi o Moro.
Ele foi um dos artífices. Não, ele criou o Bolsonaro? Não, ele não criou. O Bolsonaro já tinha. Ele potencializou o Bolsonaro e ajudou a chegar Ele deu palanque. Sim, ele ajudou o Bolsonaro. Ele foi uma peça decisiva para o Bolsonaro ser presidente. Sem o Moro, o Bolsonaro não seria presidente? Não. O presidente seria Lula. Os comentários. E a facada? Não foi a facada? Isso já foi na campanha. Ali na campanha, Lula não era candidato. Ele já não era, tá? Já não era candidato. Se o Lula fosse candidato, o presidente Então, seria o Lula. O grande responsável pelo Bolsonaro estar no poder. E pelo caos que o país está, hoje o Moro é responsável por isso. Ele é Ômicron. A Ômicron é a variante dele. Exclusivo. Nova variante. É muito doido. Obrigado, meu irmão. Olha, muito bom o bate-papo, assim, rende muito. Já. Quanto tempo deu aí? Porra, quase 2 horas de bate-papo e tem Muita. assunto mais. E eu acho que esse é o novo... Você é um comunicador desde novo. Esse é o novo formato de comunicação. Você acha que a galera gosta mais de ouvir esse tipo de coisa? Novas mídias. Tá, inclusive, no edital da Secretaria de Cultura, você pode concorrer. Não quero não, que dá muita confusão. Deixa que... Mas é novas mídias. O pessoal do Tererel ganhou, é justo. Aliás, eu acho massa a galera do Tererel. É justíssimo, cara. Justíssimo. Sabe? É o poder... não é o poder, é a oportunidade das pessoas se comunicarem. E não é barato. Não é barato. Oportunizar. É oportunizar a parada, cara. E eu acho massa. Inclusive, a gente vai trazer... Novas mídias. Mas esse formato é um formato mais diferente, Sim. né? Sai um pouco do cotidiano, do normal. Acho que é por isso que tá despertando tanto interesse a Sem parada dúvida. dessa, né? Parabéns, muito legal aqui. Eu quero você na próxima eleição aqui, porque eu acho que vai render muito isso. Os cortes serão maravilhosos. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Quem quiser seguir nas redes sociais? O meu Instagram é Fábio Nunes, com Z, novo. Novo. Fábio Nunes, com novo. Z. Já tá no TikTok? Novo. Não tô no TikTok. Você tem que estar no TikTok. Tá no Kawaii? Sim. Já tá. No Kawaii ele já tá, mano. Facebook, claro que Facebook sim, YouTube sim. Tá, então já tem o teu canal mesmo lá no YouTube? Tem sim. Qual é? Fábio Novo. Fábio Novo. Mas só tem um Fábio Novo no Brasil. Não. Desculpa, ele tem o underline. O Fábio Novo é que nem o Yelcast, que o Bentes criou aqui e me ferrou. Mas tudo bem. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Lembrando que a gente tá no Kawaii, tá no TikTok. Kawaii, chegamos... Em todas as plataformas. A quantos milhões? 12 mil. Não, e visualizações já? 2 milhões. TikTok? Tem quase 20 milhões de visualizações. E Facebook me espantou essa semana. E são todos regionais, viu? A maioria. Tá quantos? 1,5 milhão no Facebook. Que bênção, né? Em todas as plataformas de áudio. Já ativa o sininho, dá aquele like, escuta o próximo episódio, assiste o próximo episódio, tá bom? Tchau, Kiltonzão. Ok. A próxima. Dê uma boa noite, doutor Pessoa. Boa noite. Vai precisar. Tchau.